quem já tá aí comigo, se puder me contar como é que foi assistir a live de quinta, o que vocês aprenderam, se foi bacana. Contem um pouquinho aí pra mim o que vocês acharam. Tava chique? O problema é que tá ficando com um risco ali, vamos ver. Bom, enfim, vamos lá. Me contem como é que foi, se vocês encontraram lá situações em que vocês estavam se comportando como se estivessem lá sozinhos na floresta, sem ninguém julgando vocês. Encontraram situações, conseguem voltar naquele momento, enfim. Contem um pouquinho aí pra mim, que eu tô muito curiosa pra saber. Que legal. Então, lembrando, né, que continuem fazendo isso, tentem encontrar de novo situações e tentem voltar a viver essas coisas, né? Voltar a ser você sempre que possível. Claro que às vezes a gente fica meio desconfortável, né? A gente ainda tá muito preocupado, mesmo que ache que não, com os julgamentos dos outros, né? Mas então, façam isso, né? Incorporem isso no dia a dia de vocês. E o tema da nossa live de hoje, para quem não viu ali, enfim, eu vou falar sobre autenticidade. Então eu fiz uma pergunta lá para vocês, que era se você está sendo você verdadeiramente ou se você está sendo o que outras pessoas esperam que você seja, né? Então eu fiz uma listinha aqui de algumas situações em que eu fui realmente autêntica. E eu vou falar aqui pra vocês, até pra vocês já irem pensando em situações que vocês foram autênticas de verdade, que vocês foram realmente vocês, tá? Então, na minha lista, eu tenho, primeiro, que quando eu era criança, a minha mãe me vestia como uma boneca, uma princesa. Então, eu tava sempre com um vestidinho combinando, sapatinho de boneca, laços enormes na cabeça, que depois eu olhava aquelas fotos e digo, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas naquele momento eu lembro de me sentir assim a pessoa mais linda do mundo, né? Me senti realmente uma princesa, porque eu vivia escutando isso, as pessoas falando, ai, que princesa, que coisa linda, né? E a gente realmente, quando é criança, a gente consegue sentir isso com muito mais facilidade, né? Então, em que situações hoje a gente ainda faz isso? E aí eu lembro que quando eu ainda estava trabalhando na área de TI, eu fui uma vez na Renner e eu vi um terno cor de rosa, mas rosa pink, não era rosa clarinho. E eu brinquei, eu vou comprar esse terno cor de rosa para usar no trabalho. Claro que eu na época não comprei, mas deveria ter comprado, né? Porque eu gosto muito de rosa, eu amo rosa. E, né, tanto faz o que os outros vão pensar, de novo, né? Eles vão nos julgar independente da gente gostar ou não, né? Mas bom, vamos lá. Eu vou, daqui um pouquinho eu dou boa noite pra vocês. Eu tô vendo que entrou a Marielle, a Sônia, a Lê, o Eduardo. A Yara, boa noite pra vocês. A Antônia já tinha dado boa noite. Pessoal que for entrando aí, vai dando um oizinho. Mas então, outra situação que eu lembro que eu realmente estava sendo eu mesma era quando na faculdade, na minha primeira faculdade, eu me formei em História lá em 2010, eu tinha uma bota cor-de-rosa, do mesmo tom daquele terno que eu queria comprar, então era um rosa pink. E eu lembro que eu usei durante toda a faculdade. Eu amava aquela bota e eu usava ela, tipo, com blusa cor-de-rosa, com bolsa cor-de-rosa, era tudo cor-de-rosa. Então, nessas situações a gente está sendo realmente autêntica, porque as pessoas olham e dizem, ai, que parece aquela guria toda de rosa, né? Então, pensa em que situações você faz isso com você. Em que situações você realmente é autêntica, verdadeira contigo. Meio que, desculpa de novo o termo, né? Cagando para a opinião dos outros. E é bacana quando a gente faz isso. Quando é verdadeiro para nós, né? Porque a gente sai achando que aquilo tá muito legal em nós. Que nem a boina agora que eu tô usando. Eu tinha o sonho de ter um chapéu vermelho.
Aqui em Porto Alegre não tá tão calor assim, mas eu resolvi colocar para provocar vocês em relação a isso, ao fato da gente ser realmente autêntico, tá? Então eu fiz alguns questionamentos aqui para ir trabalhando junto com vocês na nossa live de hoje e espero que vocês estejam presentes aqui comigo, tá? Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: como você seria visto se alguém estivesse disposto a perceber você inteiro sem julgamentos? E como você se veria se percebesse você inteiro sem julgamentos? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes o julgamento maior é nosso? A gente se julga muito, muito, muito e não percebe. E a gente acha que é o outro que vai nos julgar, que é o outro que vai dizer: ai, mas se eu sair com esse chapéu na minha cabeça, eles vão me achar ridícula. Mas não são os outros, eles conseguem perceber, a gente já falou um pouco sobre isso na outra live, né? Que é sempre na nossa cabeça, é sempre a gente que tá se julgando, é sempre a gente que fica colocando um monte de minhoquinhas na cabeça e não consegue perceber isso. Então isso é incrível, né? O que a gente se maltrata e o que a gente faz com a gente o tempo todo. Então começar realmente a perceber isso e pensar: se eu não estivesse me julgando hoje, que roupa, por exemplo, eu escolheria para sair na rua? Já consegue parar para pensar nisso? Que roupa você escolheria hoje para sair na rua se você e nem ninguém estivesse te julgando? Incrível, né? Provavelmente você não sairia com a roupa que você colocou. Provavelmente você sairia com outra roupa que te deixaria, você se sentiria muito mais feliz. Então, por que a gente não consegue fazer isso? Por que a gente não consegue se dar esses presentes? E a gente fica sempre se podando, sempre se diminuindo, sempre tentando se encaixar no que os outros vão achar aceitável, achar normal, né? Então, fica essa pergunta, né? Fica essa provocação pra gente realmente pensar nisso. E começar a se julgar cada vez menos, para cada vez mais a gente ser quem nós verdadeiramente somos. Bianca, boa noite para ti também. Bem-vinda. Então, uma pergunta que eu fiz, acho que eu fiz no meu feed, é: e se não houvesse nada de errado com você? Outra coisa que a gente também faz muito, né? A gente tá sempre procurando o que tá errado em nós e não o que tá certo, porque não existe nada de errado com a gente. Isso é outra coisa muito importante da gente começar a perceber, da gente começar a sentir como sendo verdadeiro, tá? Então, assim, não existe nada de errado na gente. Tem coisas, claro, que a gente gostaria de mudar, mas enquanto a gente estiver só procurando o que tá errado, enquanto a gente estiver só procurando coisinhas para acertar, coisinhas para resolver, a gente não consegue ser a gente de verdade, tá? E aí um exemplo que eu gostaria de dar é quando a gente tá com outras crianças, com crianças, por exemplo, que a gente não tá sozinho e a gente vai brincar com uma criança. Você já parou para pensar como você se comporta quando tá com uma criança e não com adultos? Que a gente fala uma vozinha enjoada, que a gente brinca com a pessoa, com a criança, que a gente pula, que a gente deixa ela vir e riscar no nosso rosto, fazer maquiagem, umas coisas meio loucas, e a gente não se importa nessa situação. E como seria ser assim sempre, e não só na presença de crianças? Como seria a gente ser assim com a gente, né? No caso, vou ter que tirar, pessoal, porque tá muito calor, tá? Mas então, assim, como seria a gente ser essa presença para nós? Como seria a gente se comportar como se a gente tivesse uma criança com a gente e não outros adultos nos olhando e achando a gente estranho? Seria interessante, né? Seria uma coisa bem interessante de se fazer. Então pensa, como você é quando tem uma criança com você? Ah, ela pede pra te botar um chapéu diferente, né? Trocar de roupa, fazer umas coisas. E tu faz, né? Tu não te importa. Então, fica nesse convite, assim, de ser como se tivesse uma criança junto contigo, tá? Além disso, deixa eu ver o que mais que a gente vai trabalhando. Pessoal, se quiser ir falando aí alguma coisa, me contando, se tá vindo algum insight, se vocês estão percebendo alguma coisa nesse sentido, eu vou adorar saber. Vão contando.
Vestido preto e sapatênis. Ah, eu acho uma roupa legal. Eu usaria também. Mais alguma coisa, guris? Vão me contando aí. Vocês conseguem perceber que quando a gente tá com criança a gente se comporta diferente ou vocês não têm essa percepção? Só eu que penso isso. Ninguém vai conversar comigo. Eu vou estar aqui falando sozinha. Ai, ai. Engraçadinho. Camisa de super-heróis, de anime. Tu já usa, né? Não precisa pensar muito. Mas. Então. Outra pergunta também que a gente pode se fazer para começar a ter mais consciência da nossa vida e de como a gente está levando ela. A sua vida tem algo a ver com você? A sua vida tem algo a ver com você? Ah, bombacha, camisa, colete e bota. Mas, Dudu, eu não costumo te ver assim, hein? Por quê? Por que não usar todos os dias? É confortável. Ah, a Sônia disse que faz maquiagem. Que a sobrinha faz maquiagem. Pai, posta no Facebook. Ah, legal? Isso é bom também. Brincar, também. Mas a gente se comporta realmente diferente, né? Mas então, assim, vamos lá, vamos pensar. Se a sua vida tem algo a ver com você. Ixi, o som tá meio atrasado. Eu vou falar um pouco mais devagar para ver se não fica tão estranho. Não sei se é a minha internet. Para vocês também tá atrasado aí o som. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, me ver? Ah, que maravilha, Dudu. Isso aí. Todos os dias, então. Agora tem sido a vestimenta. Show de bola. Então, se você vem se sentindo errado, ou se você vem acreditando que não pode mudar o que desesperadamente deseja mudar, apenas reconheça que se encontra neste exato momento. Se você vem se sentindo errado, ou se você vem acreditando que não pode mudar o que desesperadamente deseja mudar, apenas reconheça que se encontra neste exato momento. A disposição de ter essa vulnerabilidade com você mesmo pode mudar sua vida inteira. Então isso é outra coisa que o Dan Heer, que eu já tinha falado na outra live, né? Eu tô fazendo, conversando aqui com vocês sobre ser você, né? Que é algo que se fala muito no livro do Dr. Dan Heer, Sendo Você Mudando o Mundo. A Bianca botou ali, minha filha quer que seu aniversário seja da Frozen. Ai, que linda! Ai, ai, ai. A Laurinha vai ser a Elsa e ela a Ana. Ai, que show! Que legal! Que bacana mesmo, Bianca. É isso aí. E aí a gente faz pelos filhos, né? Mas e por que não por nós? Se eu quisesse sair fantasiada na rua hoje, por que eu não posso? Não tem nada de errado, né? Mas então, vamos lá, né? Show de bola. Então, de novo, né? Fica o convite da gente sempre buscar isso. Ser quem a gente realmente é. E se eu quiser sair com um chapéu cor-de-rosa, cor pink, sei lá, com uma flor na cabeça, eu posso sair. E muitas vezes as outras pessoas não vão estar nos julgando de fato, tá? Elas vão estar olhando e vão estar pensando, por que eu não tenho coragem de fazer isso? Né? Fica pensando sobre isso. E se você estivesse tão presente e consciente do que deseja como sua vida, que ninguém pudesse afastá-lo disso? Porque você não estaria validando a realidade de ninguém, mas ao contrário, estaria totalmente consciente da sua e inflexível em seu pedido para criá-la. Então aqui é outra coisa, né, pessoal? Assim, quando a gente está realmente presente e a gente entende, ó, pra mim, eu quero que as coisas sejam dessa forma. Se outra pessoa chegar e disser assim, porque eu acho que tu tinha que pintar o cabelo de, sei lá, de preto.
mas tu decidiu que pra ti aquilo não é a cor que tu quer, tu não vai dar bola pra aquilo. Mas quando a gente não tem assim a certeza, a gente não tá convicta do que a gente quer, a gente acaba entrando, né, na realidade de outras pessoas e não na nossa. Então isso é outra coisa muito importante da gente começar a observar mais, trazer isso pra consciência e realmente perceber o que eu quero, quem sou eu, né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que a gente nunca vai saber responder, mas a gente pode tentar. Então, normalmente, quando alguém pergunta, quem tu é? A pessoa vai dizer, eu sou a fulana, eu trabalho não sei onde, eu sou casada com não sei quem, tenho tantos filhos, um de tantos, outro de tantos anos, moro em, sei lá, em Santana do Livramento, e acabou. Será que a gente é só isso? Será que a gente é só o nosso trabalho? Será que a gente é só o lugar que a gente mora, a família que a gente tem? Acho que a gente é mais do que isso, mas a gente não consegue perceber. Primeiro porque a gente vive quase sempre no piloto automático, né? Então a gente vai fazendo um monte de coisas, a gente às vezes nem percebe o que a gente está fazendo. Às vezes a gente não tem tempo para pensar nisso, então a gente vive de acordo com o que os outros dizem que vai ser legal para nós. Então eu escolho um trabalho porque, sei lá, alguém me disse que aquela área vai ser boa, que, né, sei lá, que dá dinheiro. E aí eu nunca paro para pensar se eu realmente queria aquilo para mim. Porque a gente vive muito na realidade das outras pessoas e não na nossa. Pense sobre isso, assim. Se você pudesse realmente escolher o que você quer, você escolheria a vida que você tem hoje? Será? Pensem sobre isso, tá? Porque muitas vezes a gente não tem essa percepção e a gente vai atropelando, é um dia depois do outro, sempre correndo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí chega final de semana, limpa a casa, assiste um filme, vai no shopping. Agora não tanto, né? Porque a gente tá vivendo um momento um pouco mais em casa, né? Mas a gente não para pra pensar nisso. Se você realmente pudesse escolher, e você pode, tá? Todos nós temos escolha. Você escolheria a vida que você tem, a vida que você leva, ou você escolheria algo diferente? E aí ontem eu fiz um atendimento, né, de numerologia que foi fantástico. Eu apresentei o mapa numerológico de uma cliente minha e a gente estava conversando sobre isso, né, sobre o fato da gente se impor, da gente trazer o nosso poder pessoal para o jogo e não ficar sempre em função de o que os outros vão pensar, né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E evitar de ficar só pensando que alguém está nos julgando. Lembrando, né, que o maior julgador, infelizmente, somos nós mesmos e não os outros. Então, eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Sempre o julgamento, né, Dudu? Eu não acredito, Sônia! Primeiro ano da minha sobrinha, todas nós estávamos de galinha pintadinha. Deve ter sido lindo. Nessa hora não fica com vergonha, né, Sônia? Porque a gente faz pela sobrinha. Quando a gente vai num parque de diversões e leva o sobrinho, leva o filho, tá tudo certo. Mas ir sozinha pro parque de diversões não dá, né? Pegar e ir no cinema assistir Frozen sozinha é estranho. Mas quando tem uma criança, a gente vai de boa, né? Por que que a gente faz isso? Isso aí, Antônia. A gente passa 24 horas tentando agradar o outro. Mudar algumas coisas. Porque realmente a gente faz muito isso, né? De ficar querendo agradar as pessoas, né? A gente fica com medo, sei lá, que se a gente for nós mesmos, se a gente tirar a máscara, né? E deixar o outro nos ver como a gente realmente é, ele não vai gostar. E daí se ele não gostar? Qual é o problema se ele não gostar? Vocês já pararam pra pensar nisso? Isso é outra coisa louca, né? Porque a gente perde tanto tempo e, enfim, a gente passa tanto trabalho tentando ser uma pessoa que nós não somos. Vale realmente a pena? Será que vale a pena isso? E se a gente for nós mesmos e o outro gostar ainda mais? Ser aceito, né, Dudu? A gente faz muito isso, mas e se o outro nos aceitar e gostar mais ainda de nós por quem nós realmente somos? Vocês já pararam pra pensar nisso? Hoje eu tô aqui pra fazer provocações, viu? A gente tá num sábado, vocês têm tempo pra pensar bastante sobre isso depois. Então a ideia aqui é a gente fritar um pouquinho a cabeça pra realmente trazer isso pra consciência.
de que a gente primeiro tem que se aceitar do jeito do que nós somos e analisar se a gente não tivesse sendo julgado, se a gente não tivesse tão preocupado com a opinião do outro e com medo de não ser aceito, quem nós seríamos, o que nós faríamos, o que nós vestiríamos. Me contem, conversem comigo, vocês estão muito quietos. Eu tenho algumas perguntas para trazer ainda para vocês trabalharem depois. E quem não tá ainda no meu grupo lá no WhatsApp, quando acabar a live me chama aqui no privado para eu poder adicionar, porque eu vou mandar as perguntas depois por lá para vocês terem elas e continuar fazendo nos próximos dias. Boa noite, Simone. E aí, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido para vocês? Mais vestidos, Antônia. Pois é, né? Por que a gente usa tão pouco? Quando a gente é criança, a gente usa bastante, né? Eu, pelo menos, usava o tempo todo. E aí a gente vai ficando mais velho e vai usando só calça e vai botando roupas mais fáceis, mais práticas. Já mudei bastante. Que bom, né, Dudu? Que bacana. Tá, então eu vou continuando aqui, pra gente não se estender muito. Não gosto de fazer live muito longa, já deu pra perceber, né? Mas então eu tenho algumas perguntas a mais que eu anotei aqui pra gente ir trabalhando. E se tudo que não funcionou em sua vida foi simplesmente porque você escolheu e tem desempenhado esses papéis que não funcionam pra você? Você já pararam? É isso mesmo, né? Na verdade, a gente vai criando um monte de papéis. Vocês já pararam pra pensar que a gente normalmente é ator na nossa própria vida? A gente assiste bastante TV, né? Assistia, agora eu assisto muito pouco, mas a gente assistia muita novela lá em casa quando eu era mais nova. E a gente tava sempre acompanhando, né? Tinha os personagens lá. Em filmes também. Mas enfim, a gente tá sempre criando personagens e a gente vive dentro desses personagens. Então, quando eu saio de casa e eu estou indo para o trabalho, eu visto a roupa de trabalho, né? E não é só a roupa, não é só tecido, né? Mas é o personagem que vai pro trabalho. E aí a pessoa que, por exemplo, dentro de casa tá sempre brincando, ela chega no trabalho e ela é super séria, sempre, né, uma postura super séria, assim, super rígida, porque se ela rir, porque se ela brincar, os outros não vão levar ela a sério. Então ela tá vestindo o personagem de trabalho. Aí quando ela sai com as amigas ou com os amigos, ela se comporta de uma outra forma. Porque para aquele grupo, ela precisa ser o brincalhão, ela precisa estar sempre brincando, sempre rindo. E aí ela sai, ela não gosta de cerveja, mas ela saiu com os amigos para beber uma cerveja e ela vai tomar cerveja porque ela tá com aquele grupo. Aí ela chega em casa e o marido tá de mau humor. Aí ela tem que ser outra pessoa, porque se ela chegar rindo, brincando, vai incomodar, vai deixar ele mais irritado. E aí, quando ela vai brincar com os filhos, ela tem que ser outra pessoa ainda. Então ela vai lá, ai, né, super feliz, super meiguinha, mas durante o dia todo ela foi séria. Quanto trabalho, né? Dá trabalho fazer isso. A gente ter tantos personagens e manter eles ao longo do dia. E aí, quando chega no final de semana, ao invés de usar, sei lá, a calça social, o sapato de salto, aí coloca um moletom, um tênis, e aí sai feliz da vida. Mas são vários papéis, né, que a gente vai desempenhando ao longo da nossa vida. E se você pudesse escolher que papel desempenhar? E não os outros escolherem por ti? Talvez fosse mais divertido, né? Então aqui eu tenho algumas perguntas, né, que a gente pode utilizar para isso. Então se tu quiser agora pensar em um desses papéis que tu está desempenhando na sua vida hoje e que não foi você que escolheu, escolhe um deles aí pra gente poder conversar. Eu vou fazer as perguntas e vocês vão pensando nesse papel que vocês desempenham, tá? Vou dar um tempinho aqui só pra vocês pensarem. Vocês entenderam, né, o lance do papel que a gente desempenha, do personagem que a gente cria.
Entenderam? Alguém me dá um sim, pelo menos, pra eu saber que estão acompanhando. Acho que não estão dormindo, né? Pelo menos. Bom, quem cala consente. Eu vou acreditar que vocês estão conseguindo me acompanhar, tá? Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer aqui é: eu estou desempenhando um papel nessa situação? Quando a gente está fazendo alguma coisa, tá? A gente está no dia a dia lá, e eu posso me perguntar: eu estou desempenhando um papel nessa situação? E aí a pergunta que a gente se faria é: se estivesse sendo verdadeiramente eu nesta situação, o que eu escolheria? Nós temos escolha, né? Então, o que eu escolheria se eu não quisesse desempenhar aquele papel? Se eu fosse verdadeiramente eu? Segunda pergunta, então, que a gente poderia fazer, lembrando, quem não tá no meu grupo do WhatsApp, me chama depois para eu poder adicionar e mandar essas perguntas por lá, tá? Então, a segunda pergunta é: se eu não estivesse escolhendo este papel agora, o que poderia escolher em vez dele? Também é outra pergunta que a gente pode se fazer. Se eu não estivesse escolhendo este papel agora, o que poderia escolher em vez dele? Poderia ser outra coisa, né? Provavelmente seria outra coisa. Aí a nossa terceira pergunta: se eu tivesse opções melhores do que aquelas que já considerei no passado, o que escolheria? Vocês percebem que aqui sempre tem escolha, né? Todas as perguntas que eu tô fazendo, a gente tá tendo uma escolha. Que muitas vezes a gente não percebe que tem essa escolha. A gente simplesmente segue vivendo conforme as regras dos outros e não as nossas, e esquece que a gente pode escolher algo diferente. Então, essa é a provocação que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Então depois vocês vão pensar melhor sobre isso. Eu vou colocar as perguntas lá no grupo do WhatsApp para que vocês se façam várias e várias vezes, tá? Não é uma vez só, não vai ser só aqui nessa live, vocês vão ter que continuar pensando sobre isso depois. Pra gente poder mudar alguma coisa, a gente precisa repetir as perguntas, a gente precisa cada vez ter mais consciência disso. E aí a nossa quarta pergunta: se eu pudesse escolher qualquer coisa que desejasse aqui, o que eu escolheria? Escolha de novo, né? E aí a quinta pergunta: se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse fazer isso, sair da maneira que desejasse, como isso apareceria? Essa seria boa, né? Se a gente tivesse uma varinha mágica para fazer as coisas saírem da maneira que a gente gostaria. Seria legal. Mas a gente tem essa varinha mágica, vocês sabiam? Eu vou ler os comentários de vocês aqui. No trabalho. A Antônia disse que no trabalho ela seria mais ela. Dizer mais não. Ser mais realista. Pois é, o dizer não é outra coisa que a gente também acaba não fazendo pra não ser a chata, né? No time, no grupo, no trabalho, em casa. A gente acaba dizendo muito mais sim do que a gente gostaria de dizer em função disso, né? E o não, 99% das vezes é pra nós, né? Nunca é pros outros. Pra maioria das pessoas, tá? Algumas pessoas já aprenderam a dizer não e isso é muito legal. A Bianca: acho que em relação ao trabalho, em algumas situações temos que assumir algumas posturas, mas para isso não deveríamos anular a nossa personalidade. Não precisamos. É, exatamente. É maluco, né? A gente se anula muito. A gente, além da postura, além da roupa, do personagem que a gente cria, a gente acaba se anulando. Porque se eu sou muito mandona, ninguém vai gostar. Se eu falo muito não, ai, que horror, ela é a chata, né? Só que às vezes a pessoa tá só sendo realista e tá trazendo ali algum problema que ninguém tá vendo. Porque todo mundo vivendo num mundo à parte e não percebe as coisas, né? A Simone também tem dificuldade em dizer não. Sabe por que você tem dificuldade de dizer não? Vocês já pararam pra pensar nisso? Além da dificuldade de dizer não pensando que o outro não vai nos aceitar, que o outro vai achar que a gente é errado, que a gente é injusto. Vocês param pra pensar antes de dizer não? Por que vocês querem dizer não pra alguma coisa? Vocês sentem isso, né? Isso é uma das perguntas, né? Um dos trabalhos que eu faço dentro de consultório é isso, né? Da gente perceber. Se eu disser sim pra isso, como vai ser a minha vida a partir disso? O
que acontece quando eu digo sim? E se eu escolho dizer não, como vai ser a minha vida? Porque muitas vezes a gente só está preocupado com o outro. Mas e nós? E quando eu digo sim, querendo dizer não, por exemplo, eu sempre dou o exemplo, né? Se eu tenho um convite para uma festa, para um aniversário, sei lá, e eu não quero de jeito nenhum ir naquele evento, e aí das duas uma, né? Ou eu acabo dizendo sim porque eu tenho que ir, ou eu digo não, invento uma desculpa, e aí a desculpa é o inferno, né? Porque daí tu diz, por exemplo, assim, não, porque eu tô sem grana. Aí a pessoa diz, mas eu pago. E aí a tua desculpa morreu, né? E aí tu acaba indo, só que tu não quer estar lá, a pessoa percebe que tu não quer estar lá, e no final ninguém fica feliz. Então, assim, a gente sempre tem que perceber se realmente o dizer sim naquela situação vai nos prejudicar de alguma forma. Porque se a gente está se maltratando, se a gente está lá se chicoteando, não vai ser legal, tá? Então, dizer sim ou dizer não também é uma escolha. E aí a gente tem que, claro, assumir essa posição de fato, né? Então a gente tem que aprender a se posicionar. Se eu disser não para alguma coisa, eu tenho que saber por quê. Eu tenho que poder sustentar esse não. E não ficar, tá, sim, não, né? Boa noite. Seja bem-vindo. Eu não sei teu nome só. Se quiser se apresentar, falar o nome aí pra mim, eu vou agradecer. Direction Travel. Tá? Então a gente tinha aquelas 5 perguntas, né? Que eu vou mandar depois no grupo do WhatsApp lá pra vocês continuarem se fazendo. Suzana, tudo bem? Depois a live vai ficar gravada, tá? Daí tu pode assistir o que já passou, porque eu fiz algumas perguntas aqui para vocês começarem a pensar e realmente cada vez ser mais você mesmo e não aquele personagem que a gente criou em função das outras pessoas, tá? Então, eu tenho mais algumas perguntas que eu fui anotando aqui para ir fazendo para vocês. Então, se você está disposto a ser tão diferente quanto você realmente é, como seria se você estivesse disposto a ser realmente o diferente que você é? Porque todos nós somos diferentes, né? Ninguém aqui é igual a ninguém. A gente sabe disso, mas ainda assim a gente tenta ser igual a todo mundo, né? Eu vou comprar uma roupa, mas aquilo ali não tá mais na moda. Daí tu vai lá e compra outra que nem é o que tu tinha gostado. Ou enfim, né? A gente tá saindo num grupo e todo mundo costuma sair com uma roupa tal. Tu não vai ser a única diferente que vai, sei lá, com uma mini saia. Porque vai ser estranho. Então, assim, como seria tu ser realmente o diferente? Se eu quiser sair com um chapéu vermelho na rua, eu posso sair. Mas eu não saio porque alguém vai estar olhando e vai dizer, e olha aquela, né? Então, comece a ser a diferença que você é. O não julgamento, a bondade, os cuidados, a alegria, a paz, a conexão e a consciência de uma possibilidade diferente. Um dos maiores presentes que você pode se dar é a disposição para estar errado, sem ter de se julgar por isso. Então você pode deixar de tentar em vão provar que é perfeito, tendo que estar certo o tempo todo. Então isso é importante, né? A gente não tem como a gente estar certo sempre, apesar de às vezes a gente brincar, né, que a gente é quase perfeito, a gente nunca vai ser perfeito. Então, como seria a gente aceitar que às vezes a gente vai estar errado, às vezes a gente vai estar fazendo alguma coisa errada do ponto de vista do outro, né? Não que seja sempre, não que seja do nosso ponto de vista. Então, aceitar isso, entrar nessa vulnerabilidade e se permitir ser você. Tá? Fiquem nessa pergunta, pensem sobre isso. Porque e se ser esquisito for divertido? E você tá deixando de se divertir por causa de julgamento? O que vocês acham? Descobri. Tinha medo de nós. Que legal, Antônia. A gente tem medo dessas coisas, né? Por exemplo, o que os outros vão pensar se eu viajar sozinha? E se eu for jantar sozinha, né? Sentar sozinha no restaurante? E aí vocês podem perceber, né? Que 90% das pessoas que saem pra jantar sozinha, elas levam um celular. Ou um livro, elas vão ter que ter alguma coisa ali pra ninguém ficar olhando. Ai, coitada daquela pessoa, tá lá sozinha. Só que às vezes a pessoa simplesmente quis ir sozinha, né? E viajar sozinha e tudo mais, a mesma coisa. Às vezes a gente não vai poder ficar esperando alguém poder ir com a gente e a gente perde tantas oportunidades em função disso, né? Então a gente pode ir com um grupo, pode fazer ou ir sozinha, né? Eu já viajei sozinha, às vezes é legal também. Já andei muito na contramão e isso às vezes me incomodava.
mas hoje prefiro fazer o que quero do que o que o outro quer. Ah, que legal, Suzana. É, exatamente, porque enquanto a gente tá só tentando agradar os outros, ninguém é feliz, tá? Nem o outro e nem nós. E quando a gente realmente é quem a gente é, quem a gente nasceu pra ser, enfim, a gente acaba tendo outra energia, né? A gente se sente mais leve, mais feliz. E isso é o que o outro percebe também. E aí a gente atrai as pessoas pra perto da gente, as pessoas certas, né? Não as erradas. Não as que vão vir pra nos julgar, mas sim as que vêm pela energia que a gente tá naquele momento e que elas realmente sentem essa alegria, essa leveza, essa felicidade toda. Então é isso que eu quero que vocês comecem a pensar, tá? E se tudo que você pensou que estava errado com você fosse o espaço e a possibilidade que você está disposto a ser, que está além dessa realidade. Então, aqui são perguntas do Axias, tá? Às vezes parecem umas coisas meio malucas, mas é pra gente realmente dar uma bagunçada aqui pra começar a pensar em outras coisas além do que a gente está acostumado a viver. Tá? Então pensem sobre isso, pensem de novo, né? Na quinta a gente falou sobre como a gente é quando ninguém tá vendo. E hoje a gente continua ainda falando um pouco disso, de certa forma, porque enquanto eu não consigo pegar aquela roupa que era o meu sonho, eu queria usar aquilo hoje, e eu não uso porque eu tenho medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai me julgar. De novo, eu estou vivendo em função da realidade das outras pessoas e não a nossa. Então é essa provocação que eu quero deixar aqui para vocês, né? Além do fato de que o que eu faria se ninguém estivesse vendo, o que eu faria se eu não me preocupasse com o julgamento das outras pessoas, o que eu faria se eu realmente fosse eu, verdadeiramente eu mesmo. E aí pensem sobre isso, tá? Analisem o que vocês gostariam que fosse diferente na vida de vocês hoje. O que vocês fariam diferente se ninguém estivesse julgando vocês. Inclusive você, tá? Então aqui a gente falou de julgamento, mas quem julga mais somos nós mesmos, tá? Os outros só nos julgam porque a gente tá se julgando primeiro e aí eles captam essa energia e nos julgam também. Então, como seria? Aceitar? E se o outro julgar, tá tudo bem, né? Aceitar o julgamento também. Então, essa era a provocação, esse era o tema que eu tinha pra hoje, sobre a autenticidade, né, pra gente ser mais autêntico. Então, lá no início da live, eu tinha colocado meu chapéuzinho vermelho, apesar de não estar frio aqui em Porto Alegre, pra brincar com vocês, porque em outras situações a gente acaba não usando, porque a gente pensa, o que os outros vão pensar? Chapéuzinho vermelho. Querem fazer algum comentário, pessoal? Antes da gente encerrar a live aqui. Contem o que vocês, por que foi bom pra vocês, o que vocês aprenderam hoje, por que foi legal assistir a live comigo, perder aí, né, ficar comigo esses 40 minutinhos. Verdade, temos que trazer pra perto pessoas que nos ajudam a crescer, torcerem pelas nossas vitórias. Sou grata ao casal de amigos na qual. Ah, legal, Simone, isso aí. E a gente tem que cada vez, né, fazer mais isso, trazer pra perto as pessoas que vão nos ajudar e não as que vão ficar ali nos podando, ficar ali nos julgando, nos limitando. Ah, a Laura amou o chapéu. Claro que ela deve ter gostado, Bianca. Ela é muito estilosa. A Laura é a filha da Bianca, tá? Minha sobrinha prima, que nem ela brinca. Ela tem quantos anos, Bianca? 4? Vou fazer. Tira a print da tela. Nos comentários ali. Acho que o som tá um pouquinho atrasado, guris. Foi maravilhoso porque parei pra pensar mais em mim. Ah, Antônia, que legal. E é legal a gente fazer isso, né? Às vezes a gente não tem tempo, a gente não percebe isso, mas a gente não pensa em nós. A gente tá sempre pensando em como fazer pelos outros, como ajudar os outros, né? Que bacana.
Dudu. Espero que não só tu, né? A Vera e minha mãe também. Continuem trabalhando isso mais em vocês. A Laura tá com 3 anos. Ela deve ter amado mesmo. Eu lembro quando eu era criança, eu amava usar os chapéus, sapato, as roupas da minha mãe, as maquiagens. Era muita coisa. Ah, que show, Sônia. É isso aí. Continuar refletindo, né? Pra se encontrar sempre. Cada vez mais a gente descobrir quem a gente realmente é. Saindo um pouco do julgamento, um pouco da preocupação do que os outros estão pensando, do que os outros estão nos julgando. Show de bola. Lembrando, viu, guris, quem ainda não tá no meu grupo do WhatsApp, me chama aqui no final da live para eu mandar as perguntas que a gente foi trabalhando ao longo dessa live e as da live passada, tá? Da live de quinta-feira. Muitas perguntas, mais liberdade. Ah, que maravilha! Show, é isso aí mesmo. Cada vez a gente ser mais livre, mais leve, mais feliz, mais tudo. Essa é a proposta aqui, com essa série de lives aí, na nossa semana temática de autoconhecimento. Acabou? Eu vou encerrando aqui, pessoal. Eu vou só esperar um segundinho. Tá? Não tá atrasado mais? Tá atrasado, tá sempre atrasado. Pois é. Bom, pessoal, a live tava com o áudio um pouquinho atrasado, então eu vou encerrando aqui. Eu vou deixá-la gravada. Você vai poder assistir. Daqui um pouquinho ela já vai estar aqui no feed e no YouTube também, para quem não conseguiu assistir. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite. Aproveitem o restinho do sábado para pensar bastante, refletir sobre o que a gente trabalhou aqui. E até a nossa próxima live. Eu vou avisar aqui pra vocês pelo Instagram e também lá no grupo quando vai ser. Um beijo!